Olá, seja bem-vindo ao dia 64 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está comigo aqui nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos lançar aqui no Projeto 90. E aproveita e, por favor, já manda esse devocional para algumas pessoas que precisam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Se você está no carro em direção ao trabalho, por favor, preste atenção naquilo que você está fazendo, apenas escute. Mas se você está em casa ou um lugar que te permite, já pegue o seu bloco de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar aqui hoje. Nós estamos entrando, como eu disse, no dia 64 do nosso devocional, onde nós começamos o livro de Ezequiel. Muita coisa boa está acontecendo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu queria focar com vocês hoje ali no comecinho do livro de Ezequiel, onde nós vemos o chamado do profeta Ezequiel de Deus. E aqui eu queria passar algumas lições para vocês que serão valiosíssimas para o nosso ano de 2026, tá? Primeira lição que nós vemos acontecendo já ali com Ezequiel é o seguinte: Deus vai continuar falando com o seu profeta, com Ezequiel, mesmo no meio do caos, tá? E aqui vai uma lição linda para nós. Deus continua falando conosco no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, tá bom? Ali naquela situação, o povo de Israel estava em exílio, tá? Eles estavam longe de casa, estavam longe da sua cultura, estavam quebrados, tá? Eles estavam sem direção, não sabendo para onde ir, não sabendo quando eles seriam libertos, né, daquele cativeiro, daquele exílio. Então, era uma situação precária para o povo de Israel, tá? Mas é exatamente nesse cenário que Deus vai levantar o profeta Ezequiel, tá? Então, uma lição para nós aqui, para mim e para você, que Deus ainda levanta pessoas no meio do caos, no meio da dificuldade. Nossa, pastor Adriel, eu estou passando um problema seríssimo lá em casa. Pastor Adriel, eu estou passando uma dificuldade por algum tempo já, por algum ano. Será que Deus pode me usar? Com certeza, tá? Os fatores externos, tá, não ditam quem você é por dentro. Tá? As dificuldades que nós estamos passando agora, as dificuldades que você está passando nesse momento, não condizem quem você é na parte de dentro. Deus te chamou, Deus te escolheu e Ele pode sim te levantar nesse lugar aí que você está. Então é muito importante nós reconhecermos isso, colocarmos isso em nossa mente, que a situação que nós estamos passando, primeiramente, ela é temporária. Tá? Ela é temporária, ela vai passar, essa situação ruim vai passar, assim como várias outras já passaram, e também precisamos lembrar que Deus pode sim nos levantar no meio dessa situação, tá bom? Nós não precisamos esperar o momento exato, assim, certo, estarmos bem para que Deus possa nos usar. Existem várias pessoas que foram levantadas por Deus em um momento de dificuldade e eles serviram como resposta para aquele tempo. Quem sabe Deus não está preparando você, me preparando, para que nós possamos ser respostas para um tempo. Tá? E essa resposta não depende, né, de fatores externos, de uma situação perfeita, de coisas alinharem perfeitamente, não. Deus levanta quem Ele quer, no tempo que Ele quer. E o que está acontecendo com Ezequiel aqui? Tá? O povo está vivendo em exílio, longe de casa, numa situação, como eu disse, precária, e Deus levanta Ezequiel. Tá? Deus não para de falar com o seu povo, não para de falar com o profeta por causa da situação ruim. Tá bom? Às vezes nós podemos pensar, poxa, nessa situação aqui, Deus se esqueceu de mim. Poxa, nessa situação aqui, Deus esqueceu a promessa que Ele fez para mim, esqueceu do meu chamado. Na verdade, não. Deus está falando a todo instante. Deus está falando a todo momento. Nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo no meio desse problema, no meio desse caos que nós estamos vivendo, tá? Agora, Deus está falando, mas nós queremos escutar? Nós queremos ouvir? Será que Deus está falando, mas porque não é exatamente aquilo que nós queríamos, nós não estamos ouvindo verdadeiramente? Ou nós não estamos querendo dar atenção para aquilo que Deus está falando, simplesmente porque não é aquilo que nós queríamos ouvir? Foi exatamente o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Deus, quando chama Ezequiel, fala: Ezequiel, é o seguinte,
vou te chamar, vou te levantar, mas já vou te dar um aviso, tá? Nem todo mundo vai querer ouvir a verdade. Tá? Isso está em Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Deus literalmente chama Ezequiel, vou te levantar como um profeta para esse tempo, mas escute, nem todos vão te ouvir. Literalmente a Bíblia fala, eles não te ouvirão. Que loucura, né? Deus te chamar e já dá esse problema para Ezequiel, eles não vão te ouvir. Mas it's ok. Deus manda Ezequiel falar, tá bom? Mesmo sabendo que muitos rejeitariam a palavra de Ezequiel, a palavra de Deus, né? Mas aí que tá, obediência não depende da aceitação de outras pessoas. Se Deus está mandando você fazer, se Deus está mandando eu fazer, nós precisamos fazer aquém de outras pessoas, ou né, da aceitação de outras pessoas. Nós precisamos fazer aquilo que Deus está mandando, mesmo que as outras pessoas não vão escutar. Agora, não vamos trazer isso para as nossas vidas, né, para as nossas casas, para a nossa mente e o nosso coração. Será que nós estamos assim como esse povo de Israel? Deus está falando, Deus está usando profetas, Deus está usando a sua palavra, mas nós não queremos dar ouvidos à voz de Deus, ao direcionamento de Deus. Deus está falando a todo instante. Lembra que eu disse? Em tudo nós vemos Deus, em tudo nós podemos ver Deus, mas será que nós estamos não dando ouvidos à voz do Espírito Santo? Será que Deus já nos deu um direcionamento e nós não estamos aceitando? Isso é muito sério. Nós precisamos sentar e ver se realmente é Deus que nos esqueceu ou se nós não estamos ouvindo aquilo que nós queríamos ouvir, tá bom? Exatamente é o que estava acontecendo com o povo de Israel ali. Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem para que pudesse entregar uma palavra, mas a Bíblia já está dizendo ali, Ezequiel, eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir, tá? E imagina você sendo uma pessoa igual Ezequiel, sendo levantado ali por um tempo e já sabendo essas coisas. Olha, eles não vão te aceitar, eles não vão concordar com você, eles não vão querer mudar. Imagina se Ezequiel parasse para ouvir, né? Parasse para levar para o coração aquilo que Deus falou sobre as outras pessoas. Ele teria parado no meio do caminho, né? Na verdade, teria parado antes mesmo de começar, mas Ezequiel preferiu obedecer o chamado de Deus, tá? Obedecer a voz de Deus, não se importando com aquilo que as outras pessoas iam pensar ou que eles não iam aceitar a palavra é a mesma. Tá? O Deus não muda, assim como ele fez com Jeremias. Lembra o rei Joaquim que rasgou ou que botou fogo nos rolos que Deus falou para Jeremias escrever? O que Deus fez para Jeremias? Jeremias, escreve o rolo novamente, porque a palavra não muda. Não importa se o rei quis queimar o rolo, se o rei não quis aceitar a palavra continua a mesma. Tá? E aqui vai um conselho para você. Não importa se você quer ou não quer aceitar a voz de Deus, a palavra não muda. O que Deus decretou sobre a minha vida e sobre a tua vida é a palavra, está escrito e ponto, acabou. Nós podemos obedecer e irmos, né, e seguirmos o caminho que Deus tem para nós, ou nós vamos lutar contra, vamos bater com a cabeça na parede, dar morro em ponta de faca e aprendermos de uma vez por todas que a vontade de Deus é soberana e melhor para nós, tá? Então, Ezequiel decide obedecer à voz de Deus, não se importando com aquilo que as pessoas iam falar, que em nome de Jesus, em 2026, nós possamos ser como Ezequiel, tá? Pararmos de dar ouvido a outras pessoas, pararmos de darmos ouvidos a vozes maldizentes, né, que ficam falando ali coisas erradas em nosso ouvido, que fica tentando nos arrancar da presença de Deus, que nós possamos ser igual o profeta Ezequiel, obedecer à voz de Deus, mesmo sabendo que as pessoas não iam aceitar, mesmo sabendo que as pessoas não iam concordar, mesmo sabendo que ali não haveria mudança em certas pessoas por causa da sua palavra,
isso não importa. Se Deus mandou fazermos, nós vamos fazer. Se Deus mandou ir, nós vamos ir. Se Deus mandou parar, nós vamos parar, tá bom? Isso não muda quem Deus é, isso não muda a palavra de Deus, só muda em nós. Se nós queremos obedecer, legal, nós vamos seguir o direcionamento de Deus, nós vamos ter uma vida plena em Deus. Mas se nós queremos ir contra, nós vamos colher essas consequências, né, de andar contra a direção que Deus nos mandou ir, tá bom? E aqui vai uma coisa muito interessante, porque Deus, antes de trabalhar no coração do povo que ia receber a mensagem de Ezequiel, Deus trabalha no coração de Ezequiel. Tá? Ele ali vai, no capítulo 3, verso 1 a 3, você vai ver que Deus dá uma ordem para Ezequiel, que é até um pouco estranho quando a gente vê, fala assim: Ezequiel, você precisa comer o rolo. Quando nós paramos para ver, né, o significado dessa palavra, a única coisa que Deus estava falando para Ezequiel é que Ezequiel, você precisa comer da minha palavra. Você precisa viver da minha palavra, entendeu? Você precisa transmitir para o povo que já é incrédulo, né, uma verdade. E você precisa viver essa verdade, né? Porque se você não passar confiança naquilo que você está falando para o povo, realmente eles não vão aceitar, não vão concordar e não vão cumprir com a palavra que Deus te entregou, tá? Então, você precisa viver aquilo que você está pregando para que as pessoas possam sentir confiança em você, tá? Confiança em você, claro, confiança em Deus, mas Deus está te usando como instrumento, como ponte, né? Para que as pessoas possam encontrar a Jesus, tá? Então é muito importante que nós possamos viver uma vida com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade, nós precisamos deixar que Deus trabalhe primeiro em nós para que Ele possa nos usar, né, para outras pessoas. Que a sua oração em 2026 possa ser: Deus, faça em mim primeiro e depois através de mim. Né? Existem pessoas que querem que Deus o use como canal, mas não estão prontos para serem transformados por Deus. E aí nós vemos muitas coisas erradas acontecendo porque estão pregando aquilo que não estão vivendo, estão falando coisas que não conhecem, e nós sabemos o resultado disso, tá? Então, Deus primeiro precisa fazer uma obra em você para que através de você pessoas possam ser libertas, tá? Então vamos recapitular aqui as nossas 3 lições rapidamente. Primeira coisa, Deus continua falando no meio do caos. Ezequiel foi levantado no meio de um problema, né? O povo de Israel está exilado, está longe da sua casa, mas Deus continua falando com Ezequiel. Segunda coisa que nós aprendemos que é o seguinte: nem todos vão querer ouvir a verdade. Deus levanta o profeta, mas existia um povo de coração duro, um povo que estava com uma mente cauterizada, mas isso não importa. Deus chamou Ezequiel para obedecer. E se Deus chamou Ezequiel para obedecer, Ezequiel precisa não se importar com aquilo que as pessoas vão pensar, com aquilo que as pessoas vão dizer. Deus estava chamando Ezequiel. Então Ezequiel precisa obedecer. Deus está te chamando, não se importe com aquilo que as pessoas vão falar. Deus tem um chamado para a sua vida, amém? E terceira coisa é o seguinte: Deus precisa tratar o coração de Ezequiel primeiro, para depois ele tratar o coração do povo, tá? Ezequiel precisava viver a palavra de Deus, comer o rolo, né, assim como a palavra diz, para que ele pudesse passar essa confiança para o povo que estava ouvindo ele. Então a intimidade com Deus é extremamente necessário para vivermos uma vida plena em Deus. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra realmente possa criar em você uma certa vontade, um certo fogo de estar mais íntimo de Deus. Assim como Ezequiel foi um profeta íntimo de Deus, que nós possamos também ter um ano 2026 de intimidade com o nosso Senhor. E com isso nós chegamos ao fim do dia 64 do nosso devocional. Amanhã é o dia 65, onde nós vamos ler Ezequiel capítulo de número 13 até Ezequiel capítulo de número 24. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã às 6h30 da manhã em ponto. Lembre-se, já manda esse devocional para um amigo para que ele possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã às 6h30 no dia 65 do Projeto 90. Deus te abençoe.